Quem gosta de surpresa, levanta a mão. Depende, né? Porque tem surpresa que é boa, a gente gosta. Mas se a surpresa não for boa, a gente não gosta. Tem surpresa que assusta a gente. Mas vamos falar de surpresa boa. Surpresa boa. E de surpresa boa todo mundo gosta, não é? De ser surpreendido positivamente. De receber, de repente, uma boa notícia, de algo muito especial, muito legal acontecer. Acontecer para você, acontecer para o seu bem. Essa semana eu estive num retiro de superintendentes da Igreja do Nazareno, que aconteceu lá na Argentina. 120 superintendentes, mais 80 líderes chaves. Então, um pouco mais de 200 pessoas se reuniram e lá eu estive falando, 4 palestras eu dei, 4 palestras também deu o superintendente geral da Igreja do Nazareno. E ele trouxe uma meditação, uma devocional, exatamente sobre esse tema. É claro que a mensagem era voltada para pastores, para superintendentes. E eu vou trazer essa mensagem, um enfoque para cada um de nós, para todos nós aqui presentes hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos falar de 4 surpresas, e aí eu vou contar com a ajuda de vocês. Qual seria a primeira? Qual é a primeira surpresa aqui para os discípulos neste texto que acabamos de ler? Jesus apareceu. Isso foi surpresa para eles, porque Jesus não tinha sido convidado para a pescaria. Jesus aparece de madrugada, uma hora que a gente não espera a visita, não é? Aparece de repente, aparece sem ser chamado, sem mandar recado. Jesus apareceu. Jesus apareceu numa hora oportuna. Esses discípulos, repare bem, são pescadores experientes. Essa era a profissão deles, da maioria deles pelo menos, quando no passado, há 3 anos e meio atrás, Jesus se encontrou com eles pela primeira vez. O que estavam fazendo João, André, Pedro, quando foram encontrados por Jesus? A primeira vez estavam pescando. Lembram-se que na primeira vez que eles estavam pescando também não tinham pescado coisa alguma? De repente, Jesus já ressuscitado, já havia aparecido para eles 2 vezes, então não era nem para ser tão surpresa assim. Mas Jesus se manifesta a eles nesta ocasião, pela 3ª vez. E o que eles estavam fazendo? Pescando. Parece que estavam regressando às origens. Quando Jesus se encontrou com eles pela primeira vez, e eles estavam pescando porque eram pescadores de peixes, porque eram pescadores do mar, Jesus disse: vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles seguiram. E nesse processo, que levou 3 anos e meio, eles aprenderam tantas coisas. Mas chegou o momento em que Cristo foi preso, torturado e crucificado. Os discípulos com medo fugiram. Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, você lembra disso? Jesus ressuscita, aparece a eles. Pedro está agora maravilhado de saber que Cristo ressuscitou, mas de alguma maneira está desencorajado consigo mesmo, porque se sente fracassado.
porque não confiou devidamente, porque pisou na bola, porque negou. Os discípulos no caminho de Emaús estão no caminho de volta, de costas para Jerusalém. Pedro parece estar no caminho de volta, a sua antiga profissão, a sua antiga e primária atividade. Ele vai pescar. E ele que foi chamado para ser um pescador de homens por Jesus, agora volta a pescar peixes. E ainda, porque Pedro era líder, influente, ele influenciou os seus colegas, os outros discípulos, e lá se foram 7 pessoas, 7 discípulos de Jesus, lançar as suas redes ao mar, pescar peixes. E de repente Jesus aparece e os encontra fazendo o quê? Pescando peixes. Muito interessante essa história e o paralelo que podemos estabelecer com o primeiro encontro. Agora, reparem bem, como é que Jesus se apresenta a eles? Quais são as palavras que Jesus diz? Como é que Jesus os trata? O que é que diz aí? Filhos. Eu poderia acrescentar isso mais uma outra surpresa, né? Porque em vez de bronca, eles são tratados de uma maneira tão carinhosa por Jesus, tão carinhosa, tão fraterna, tão familiar. Que coisa impressionante. Jesus nos chama de filhos, Jesus nos chama de amigos, ainda que sejamos servos. Ele diz: eu não vos chamarei e não vos tratarei como servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor planeja, não conhece os segredos do seu Senhor, mas vocês conhecem, e vocês conhecem, e eu dei a conhecer a vocês, porque vocês são amigos. Amigos. Que intimidade, que coisa maravilhosa. Então a primeira surpresa é essa: Jesus se apresenta para eles, se manifesta, e a princípio, repare, ninguém reconheceu que era Jesus. Viram, avistaram que tinha um homem ali na praia, mas não reconheceram quem era. De repente, João percebeu que era Jesus. E, finalmente, todos perceberam que era Jesus. Isso talvez ensine alguma coisa para nós. Porque João foi o primeiro a reconhecer que era Jesus. Porque só ele, a princípio, notou que era Jesus. Sabemos que João era aquele discípulo amado. Tratado, não é que ele era tratado de maneira especial por Jesus, mas era e sempre foi, dentre todos os 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, o mais próximo a Jesus. Tínhamos 3 dos 12 bem próximos, e dos 3, um mais próximo ainda, João. Isso ensina para mim e para você, que ainda que todos nós tenhamos recebido um chamado de Deus, compete a cada um de nós desenvolver nossa intimidade com Jesus. Não é não? Cada um de nós. E nisso, alguns conhecerão melhor o Mestre do que outros. Vão de longe perceber, reconhecer. Quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais nós identificamos, mais prontamente identificamos, mesmo diante de algumas dificuldades, mesmo diante de alguma distância. Por exemplo, quem consegue discernir quem é o Nicolas e quem é o Pietro? Além do pai e da mãe, tem alguém? Além do tio, está vendo? Quanto mais intimidade, mais fácil fica. Quanto mais relacionamento, mais a gente percebe. A Helena é bem amiga deles. A Helena sabe quem é. Ela consegue identificar. Como eu não sei, porque eles são idênticos.
mas talvez não sejam tão idênticos assim, porque o pai e a mãe sabem. A Helena conhece, o tio conhece, os avós, outras pessoas. Quanto mais próximos nós formos, quanto mais relacionamento a gente tiver, mais a gente vai conhecer. Não é interessante isso? João, ainda que todos avistaram um homem na praia, a princípio nem João, mas de repente João observou bem, foi primeiro a constatar, é Jesus. E ele disse para Pedro: Pedro é o mestre. A atitude de Pedro também é muito linda. Ele nem se apronta. Ele vai como ele está. Ele se lança lá. É Jesus, eu vou ao encontro dele. Está entendendo? É Jesus, eu quero estar perto. É Jesus, eu corro na sua direção. É Jesus, eu nem penso, eu nem percebo. Ele estava sem roupa, ele estava despido. Ele foi assim. Que ímpeto, que vontade de estar junto. Que vontade, como é boa a companhia de Jesus. Bom, então, primeira surpresa, Jesus apareceu. E a segunda surpresa qual é? Vamos lá ver se é essa mesmo. Olha lá, um milagre. Repare bem, eles tinham pescado a noite toda, e são pescadores experientes, com toda a sua experiência, com todo o seu saber. E o que eles conquistaram? Nada, fracasso. De repente, o milagre, uma grande quantidade de peixes, 153 grandes peixes. Agora repare bem que para que esse milagre pudesse acontecer, Jesus exigiu, e aí está no texto, duas coisas dos discípulos. Que duas coisas foram essas? Sim, essa é a segunda. Ele dá uma ordem, ele exige obediência. Mas tem uma primeira. Quem é que vai achar? O que Jesus fala com eles? Essa, mas tem uma frase antes. Essa é a segunda, essa é a obediência. Daqui a pouco chegamos lá. Você está bem perto. Antes, Jesus não tem o diálogo com eles? Jesus pede algo para comer. Jesus os está provando. Ei, vocês não são pescadores experientes? Vocês vão pescar a noite toda? Vocês por acaso têm algum peixinho aí para a gente comer? Está mexendo com os brios desse pescador, não está mexendo? Jesus é provocador. Jesus é provocador. E por que Jesus está falando assim? Por que Jesus está tocando nesse assunto? Porque os discípulos estavam frustrados. Os discípulos pescadores experientes estavam chateados. Gente, nada pior para um pescador do que uma noite inteira de tentar pescar peixe e não pescar nenhum. E era um monte de pescador e com rede, que é mais fácil ainda pescar com rede, não é? Do que com a vara. Com rede e com toda a experiência deles, conhecendo aquele mar com a palma da mão, sabendo o melhor lugar de pescar peixe, um melhor horário que é o noturno, e nada. E Jesus chega e pergunta: tem alguma coisa aí para que vocês pescaram? Se você é orgulhoso nessa hora, a tentação é dar uma enrolada. Não é? Você tem brio, honra, você fala assim:
Estamos quase lá. Não, tem sim. Vamos providenciar. Calma, espera um pouquinho aí que já veio o peixe. Sabe o que Jesus esperava deles? A resposta que eles deram. Nada. Nada foi a resposta que eles deram. É uma confissão de fracasso, não é? É uma confissão, uma bela, taxativa confissão de fracasso. Como pescadores experientes, ter que confessar nada. Ei, vocês não são pescadores experientes? Ei, vocês já não tinham abandonado as redes e eu disse que faria de vocês pescadores de homens? Vocês não voltaram a pescar peixe agora? E por acaso vocês estão pescando peixe? Vocês estão sendo bem-sucedidos? O que vocês pescaram? Eles não enrolaram, eles não deram uma maquiada na pílula, douraram a pílula, eles confessaram. Nada pescamos, nada pescamos. A primeira coisa que a gente precisa no nosso relacionamento com Deus é confissão. É confissão dos nossos pecados, é confissão das nossas fraquezas, é confissão da nossa situação real. É dizer realmente o que está acontecendo. É se colocar diante de Deus sem nenhuma máscara, sem nenhum véu, sem nada. Jesus, essa é a realidade. Tu sabes tudo, não pescamos nada. E agora, para mexer mais com os brios desses pescadores, então experimente lançar a rede para o outro lado, para o lado direito agora. Está mexendo com os brios dos pescadores, não está? Jesus, o senhor nunca foi pescador, Jesus? O senhor era carpinteiro. De pesca entendemos nós. Está entendendo? De pesca entendemos nós. O que o senhor entende de pesca? O senhor era carpinteiro. Nós tentamos de todo lado. O senhor pensa que não? Nós tentamos de tudo, a noite toda tentando. E nada pescamos. Eles podiam dizer isso, mas não disseram. Eles confessaram o seu fracasso e obedeceram à voz do mestre, ainda que isso contrariasse toda a sua experiência, todo o seu saber. E aí, como é que fica? Você obedece a palavra de Deus? Quando você tem a palavra de Deus e aquilo que você tem por experiência de vida, e essas duas coisas se chocam, com o que você fica? Você obedece a palavra de Deus mesmo assim? O que é que você está tentando pescar para Deus? Vamos pensar em evangelização. Às vezes a mulher é tentando evangelizar o marido, ou os pais tentando evangelizar os filhos, ou os filhos tentando evangelizar os pais. E você pode ter feito curso de evangelização, você pode ter experiência nisso, você pode ter até sucesso nisso no passado. Você pode estar tentando a mesma coisa o tempo todo. Mas você já deu ouvidos à palavra de Deus? Talvez Jesus esteja dizendo: fecha essa matraca. Para de tentar do seu jeito. Para de querer empurrar o evangelho goela abaixo dos outros. Ora, dá exemplo. Não é? Muda isso. Muda essa prática. A gente obedece à voz de Deus? Jesus disse assim: que os outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai Celestial. Essa é a maior e melhor estratégia de evangelização que podemos dar. O nosso testemunho. O nosso testemunho. De que Jesus reina em nós. De que conhecemos a Jesus. Isso é tremendo. Qual é a terceira surpresa desse texto? Vamos lá ver? Bom, quando eles se aproximam, o pastor Paulo já adiantou a quarta.
A gente podia mudar a ordem, não vai fazer diferença, tá? A ordem não faz diferença. Se a gente for para a quarta, vamos para a quarta. Porque essas coisas acontecem quase que simultaneamente. Eles estão trazendo as redes cheias de 153 grandes peixes. Um peso imenso. Os pescadores experientes sabiam que aquela rede não era forte o suficiente para aguentar o peso de tantos peixes grandes. E eles ficaram surpresos que ela deu conta do recado. Ela deu conta do recado. Deus cuida da gente, providencia tudo. Então a gente poderia falar sobre isso bastante. Mas vamos para a terceira, e com ela a gente termina. Viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Quem disse que Jesus não pesca? Jesus pescou. Não tinha vara, não tinha rede. Os discípulos, olha, de madrugada, eu acho isso maravilhoso. De madrugada. De madrugada. Que surpresa boa quando de repente a gente acorda e tem aquele cheirinho de café, porque alguém se levantou antes da gente, não é? E preparou um café, e se traz na cama, e estamos aí. É dia o quê? É dia das mães, é dia dos namorados, é dia do casamento, é um negócio especial, não é? Traz assim de mão beijada, tudo pensando em nós, com cuidado. Houve um cuidado, houve um carinho, houve uma antecipação da nossa necessidade. Houve alguém que de madrugada já tinha se levantado, já tinha providenciado alimento para a gente. Peixe na brasa, como é bom. Já parou para pensar um peixe na brasa, temperado por Jesus Cristo? Hein? Para você, Ele te chama de filho. Você está fazendo coisa errada, você está se desviando, Ele vai ao seu encontro te buscar, te chama de filho, e tem peixe na brasa para você. Peixe na brasa para você, peixe na brasa. Salmo 46, o que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desde a antemanhã. Não é isso que diz o Salmo 46? Desde a antemanhã, o Senhor já se levantou para ser o seu socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. A gente nem acordou ainda. A gente nem sabe o que nos aguarda durante aquele dia, todos os desafios, todos os problemas, e o Senhor já se levantou e pensando em nós preparou um peixe na brasa. Você pode dormir mais sossegado essa noite, tem peixe na brasa para você. Está entendendo isso? Isso não é um convite para preguiça, isso não é um convite para você ficar largado. É um convite só para você ter paz no seu coração, para você ter confiança, para você ter confiança. Tem alguém cuidando de você, e foi a propósito que escolhemos o hino. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, que tem tentado pescar a noite toda e não tem conseguido nada, tem alguém cuidando de você. Não fica pensando porque você passou a noite toda e parece que tudo está dando errado, que você foi abandonado. Não, isso é apenas um teste. Confia no Senhor, Deus está cuidando de você. Eu podia contar aqui 1, 2, 3, 4 dezenas de testemunhos. Como isso é verdadeiro, como Deus é bom, como Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e vos derramar uma bênção tal. Quem já provou e viu que o Senhor é bom? Que o Senhor cumpre a sua palavra, que o Senhor nos surpreende positivamente, que o Senhor é que nos sustenta. A gente está pensando que o que sustenta a gente é o nosso esforço, é a nossa sabedoria, é a nossa dedicação, quando de repente a gente vai descobrir que às vezes tudo isso não é nada. Tudo isso não dá em nada. Tudo isso não traz peixe para a nossa mesa. Sabe quem traz peixe para a nossa mesa? É Jesus. Um toque dele, um sim dele, uma bênção dele. E aí sim o nosso esforço não é bom. Aí ele manda, é você que vai jogar ele. Joga a rede, mas joga a rede em Cristo, na fé. E a bênção vem, gente. Confissão, obediência, comunhão e descanso no cuidado do Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Que coisa maravilhosa. Eu quero com isso terminar e convidar você a experimentar esse gozo, né? Esse gozo no Senhor, essa coisa maravilhosa. É interessante que você vê ali os nomes de alguns discípulos sendo mencionados. Curiosamente, diz o versículo, se não me engano, versículo 2. Vamos lá, dá uma olhadinha. Versículo 2, o que diz aqui? Acompanha comigo. Versículos 1 e 2. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que sabemos são Tiago e João, mais 2 dos seus discípulos. Por que não citou o nome desses 2? Só eram mais 2. Só eram mais 2. Não custava ter aqui o nome deles registrado. Concorda comigo? Será que João não sabia quais eram os outros 2? Certamente sabia. E a gente fica com a pulga atrás da orelha, perguntando: Jesus, que custava o Espírito Santo inspirar João para ele mencionar o nome dos outros 2? Porque são anônimos. Porque esses outros 2 representam a mim e a você. São testemunhas de todo o povo de Deus. É gente que não está mencionada aqui, mas que está incluída aqui. Não está mencionada no nome, mas está incluída aqui. Jesus tem brasa, tem peixe na brasa para mim e para você e para todos. Eis que estarei convosco todos os dias. Eu não vou abandonar vocês. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as suas ansiedades através da oração, da petição. O Senhor vai cuidar. O Senhor chegou para os discípulos, para os 70, e disse: primeiramente, quando vocês forem para a missão, não levem uma muda extra de roupa, nem um par extra de sandálias, e nem se preocupem com a alimentação. Que estranho mandamento. Quando mais tarde eles regressaram, Jesus pergunta para eles: lembra desse mandamento que dei para vocês? Sim, já faz um tempo, não foi? E agora eu pergunto para vocês: por acaso faltou sandália? Faltou roupa? Faltou alimento? E eles dizem: Jesus, não faltou nada. Jesus quer que a gente confie nele. Ele quer que a gente confie nele, que a gente descanse nele. Descansa no Senhor, confia no Senhor. O Senhor proverá, o Senhor proverá. Tenha fé. Louvemos ao Senhor. Coloquemos-nos em pé. Quem sentir desejo, necessidade, precisar de uma oração especial, os pastores estarão apostos aqui.
e com prazer oraremos em seu favor. O Senhor cuida de nós, cuida das nossas necessidades. O Senhor, de madrugada, está preparando a surpresa que nos vai alimentar, sustentar, alegrar. Por isso te bendizemos, por isso te adoramos. Por isso queremos ser fiéis a Ti, que o Senhor merece a nossa fidelidade. O Senhor conquistou a gente. O Senhor fisgou o nosso coração. O Senhor nos cativou pelo amor. Por tanto amor demonstrado, por tanto cuidado. E o Senhor quer que tenhamos paz. O Senhor vem a nós e nos chama de filhos, nos chama de amigos, e o Senhor nos dá a sua paz. Porque o Senhor sabe que a gente está cansado. Cansado de tentar e nada conseguir. O Senhor sabe que a gente está faminto. O Senhor sabe que a gente está sedento. E o Senhor venha ser para nós tudo o que precisamos: o pão, a água, o vinho, a alegria. O Senhor sopra o Espírito, o Senhor sopra a vida. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. O Senhor é totalmente amável. Que o nosso amor ao Senhor seja como o Senhor quer, acima de todas as coisas e pessoas. Que o Senhor seja o número 1 na nossa vida. Ajude-nos, Senhor, porque o Senhor sabe que somos fracos, medrosos, apegados às coisas passageiras. Te adoro nessa noite, Senhor, na companhia dos meus irmãos. Te adoro na beleza da tua santidade, da tua majestade, dessa história linda que pelo teu Espírito foi preservada para o nosso bem, para o alento da nossa alma, para alimentar a nossa fé e confiança no Senhor. Porque amados não são apenas Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael. Amados são os outros discípulos também. Obrigado porque estamos ali, na pessoa daqueles outros anônimos, mas que o Senhor conhece pelo nome, que o Senhor sabe também